A temática que, na verdade, talvez estejam nos acompanhando pela internet, e por isso alguns já tenham visto. Então, eu vou pedir licença porque pode ser que alguns não conheçam, e aqueles que já conhecem eu espero trazer algumas novidades. Mas a temática que tenho tocado a falar é de uma questão bastante concreta, que fere a política brasileira, mas é sobre a família, é sobre o que vem acontecendo com a família. E o tema é ideologia de gênero. Então eu pretendo fazer uma exposição, não do aspecto histórico e filosófico, não quero levantar as bases históricas desta ideologia, que seria, em grande parte, importante para que pudéssemos entender que desde a sua origem há um grande equívoco, vamos colocar assim de modo respeitoso, porque toda ideologia absolutamente não tem nada de respeitosa, ela tenta sim impor a força na sociedade. Então a minha apresentação, ela tem por base mostrar fatos, dados do que vem acontecendo, porque acredito que a sociedade tem o direito de saber aquilo que está acontecendo, porque aqueles que têm trabalhado desde o seu início até os dias de hoje, contam com o nosso silêncio, com o nosso desconhecimento. Justamente a manifestação que no Congresso Nacional se teve contra essa ideologia foi principalmente pelo fato das pessoas já conhecerem. No momento em que conheceram, ficaram perplexas e assim começamos a ter ações muito concretas no Congresso Nacional. Eu não sou político, não desacredito da política, desacreditava quando era mais jovem, acredito no sentido de que realmente nós temos que fazer pessoas que estejam lá, não serei eu, mas nós precisamos de pessoas, porque o que eu pretendo mostrar aqui, pode ser que para muita gente que não conheça, ficará horrorizada, e é o que está acontecendo no Congresso Nacional. Nós chegamos lá justamente como profissionais, como cidadãos, chocados com algumas notícias, e ao acompanhar a tramitação dos projetos no Congresso, verificamos grandes problemas sobre família. Muito bem. Então, nesse início, a minha introdução é a seguinte: eu acredito que as pessoas devam estar se perguntando, bom, gênero, uma palavrinha que parece uma coisa bastante simples, né? Muitos talvez tenham, em algum momento, respondido algum formulário da empresa, enfim, em qualquer situação, perguntando qual é o seu gênero, masculino ou feminino. Muito bem. Se fosse isso, tenho dito que não precisaria estar viajando, deixando a minha família em casa, gastando tempo para falar e explicar. Se fosse isso, não precisaria. O problema é que não é isso o que aparenta, não é isso que de fato está por trás dessa pequena palavrinha. Então eu pretendo explicar para vocês justamente sobre o aspecto da manipulação da linguagem, como ela vem ocorrendo. A ferramenta dos ideólogos que trabalham pelo engano é justamente a manipulação da linguagem. Então eu já estou afirmando desde o início, e pretendo provar, porque os ideólogos afirmam, mas não provam. O contrário de nós, que temos argumentos, afirmamos e provamos de que há manipulação da linguagem e que ela tem sido usada para objetivos muito distantes daqueles que eles pretendem e que falam para todos que querem. Recentemente domingo passado eu estava na PUC Paraná e me recordo de falar sobre mesmo tema. No final, muita gente até estava bastante contente porque não conhecia o assunto e tinha aprendido, falavam bastante sobre isso, mas uma pessoa me chamou a atenção. Ela disse assim: professor,
eu tenho a sensação ao ouvi-lo a seguinte, que realmente tem bastante verdade, mas um pouco é um discurso machista. O senhor não acha? Então, o que eu quero mostrar, e eu espero que vejam aqui, e espero também nas perguntas colaborar desse modo, é mostrar que há uma reengenharia social e que as nossas mentes já foram acomodadas por tantas imagens e notícias que foram nos acostumando. Então, precisa abrir a mente para poder ver, não na ótica que aquela que está sendo apresentada na televisão, mas daquilo que eles colocam nos seus próprios textos, onde pretendem chegar com a implementação da chamada identidade de gênero, que nós chamamos de ideologia de gênero, porque de fato o é uma ideologia. Então, eu tinha preparado uma apresentação, faço aqui uma vênia para vocês, e houve um problema, não aqui da estrutura, um problema técnico pessoal, então pela madrugada afora eu fiquei trabalhando. No final, a apresentação simplesmente caiu a energia do hotel e se perdeu por completo, não conseguiu se recuperar. Então por isso que eu estava ajeitando algumas coisas. Boa parte eu vou explicar porque não está na apresentação. Muito bem. A ideologia de gênero, ela quer manobrar. Ela quer nos conduzir para algum lugar. E como todo bom ideólogo, né, que é um manipulador, né, o que ele faz? Ele tem que necessariamente usar algum instrumento. O instrumento que se usa para manipular as pessoas hoje na sociedade, basicamente, é a linguagem. E a outra são, digamos assim, esquemas mentais, que aqui eu não registrei, mas vou explicar um pouquinho sobre eles. Então, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver nos jornais, quando se vende, por exemplo, uma viagem por um cruzeiro. A imagem que mostra da família, geralmente, é um casal com um filho, no máximo 2 filhos. Jamais com 5 filhos, com 6, 7, 8, 9. Jamais. Eu me recordo de uma vez, eu estava viajando, fiquei bastante chocado com a imagem, eu estava na Espanha, e era um cartaz que mostrava no fundo uma família pobre, numa choupana, uma criança com a remela no nariz, tudo com cara emburrada, um monte de filho. Do lado, um casal, um em cima do outro, com um filhinho, tudo sorrindo, tudo bonito. E mostrando assim uma situação de riqueza. E tinha uma pergunta embaixo. Qual família é mais feliz? Eu fiquei olhando aquele cartaz, eu já sabia do que se tratava. Isso é uma técnica, né, de você colocar o dualismo, né, como se faz conosco muitas vezes. Né? Se a gente quer mostrar a verdade, eles colocam como discriminador e não discriminador. Bom e mal. Rico e pobre. Capitalismo, socialismo. Sempre nesse esqueminha. Só que eles pensam que nós somos burros e que a gente não entende isso. Então, ao olhar aquele cartaz, falei, puxa vida, que interessante. A ideia de fundo era mostrar que uma família pequena é feliz e que uma família numerosa não. Isso não pega na gente. Não vou nem perguntar para a plateia quantos filhos cada um tem. Pode ser que eu esteja ganhando já dos que estão casados aqui. Né? Então, de modo geral, as pessoas assimilaram toda uma reengenharia na família. Hoje se deseja, no máximo, ter 1, 2 filhos. Escorregou, tem um 3º. Né? O 4º, então, é imprevisto. Né? O 5º já é loucura completa. Né? O 6º, você é um fundamentalista jihadista. Provavelmente muçulmano. Católico jamais. Né? É impossível isso hoje. Incrível é a mudança, mas é incrível. E olha que eu ouço isso de muita gente boa. Quer dizer, eu tenho viajado
por aí, deixado a minha própria família. E as pessoas, é bacana isso, mas um filho, né? 2 filhos, hoje em dia, situação complicada, econômica do país e tal. E a gente foi engolindo muita coisa. Aquela imagem queria dizer isto. E outras tantas imagens querem justamente, delicadamente, sem que se perceba, incutir mudanças. O manipulador, o ideólogo faz isso. Nós veremos, através de uma certa documentação, que essa agenda prosperou na família, que as pessoas diminuíram. Não, mas você está enganado, tem explosão demográfica. Então faz o seguinte, quando terminar a palestra, vem me provar. Porque pelo contrário, a gente está estudando faz tempo sobre isso daqui. Né? Nós estamos em inverno demográfico faz muito tempo. A taxa de reposição no país está abaixo daquilo que é esperado. Então essa agenda está avançando. E esta ferramenta, a ideologia de gênero, foi escolhida para mudar família. Esta é a questão, mudar família. Fazer uma mudança na sociedade. Porque os ideólogos falam o quê? Precisamos chegar a uma sociedade nova. Né? Um mundo novo, um mundo melhor. As reformas possíveis para chegar a isso. Muito bem. Gênero, então, não é masculino e feminino. Gênero, segundo os ideólogos, e poderia listar aqui um número assim vasto de pessoas que vem falando sobre isso, é a negação da natureza humana, homem e mulher. O que eu acho interessante e engraçado é que eu queria entendê-los. Eu procuro entendê-los, porque eu procuro entender a ótica deles. Eles falam que homem e mulher não existem, que é uma construção social. Brincadeira isso, né? Porque assim, inventamos cromossomos XX e XY, né? Quer dizer, foi construído também, os hormônios foram construídos socialmente, né? Testosterona, estrógeno, progesterona. Tudo isso eles não explicam. Por quê? Porque não podemos nos basear única e exclusivamente na biologia. Tá bem, então joga ela no lixo e fala, não existe homem e mulher. Eu nunca vou me esquecer das minhas experiências, porque quando se choca, você não esquece. A gente estava lá no Congresso Nacional, na questão do Plano Nacional de Educação, e um grupinho lá queria colocar a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. Muito bem. Como nós éramos ampla maioria, né? Então os políticos entendem muito bem votos, se não os argumentos, e assim a coisa não foi para frente. Mas no dia lá que ia ser votado, uma repórter estava entrevistando uma série de pessoas, aí perguntou se eu representava a igreja. Eu falei, não, eu não sou padre, não sou bispo. Mas o senhor, qual é a sua posição? Contra ou a favor da identidade de gênero? Eu falei, eu sou a favor da normalidade. Olhou assim, eu quero entrevistar o senhor. Né? Aí tá bom, aí foi entrevistar, aí falamos muita coisa, mostrei muito dado para ela e tudo mais tal. Só que ela me fez uma pergunta que eu não sei se mereceria a resposta. Eu, depois que desligou, inclusive, eu falei, querida, olha, desculpa, viu? Eu sou um pouco jocoso, tal, mas provar. Ela falou assim, como é que se prova que existe homem e mulher? Eu falei, com evidência, eu estou te vendo, você é uma mulher, eu sou um homem. Ué. Que prova que eu preciso para isso? Né? Não, mas como é que o senhor prova? Eu falei, querido, quando precisa de prova para isso, a gente está mal, viu? Né? Tava filmando isso, né? Eu falei, a gente está mal se chegar a tal coisa, viu? Por quê? Por quê? Eles estão querendo dizer, os ideólogos, que qualquer pessoa que veja a realidade é um esquizofrênico. Não, você não está na realidade, você é um esquizofrênico. O esquizofrênico ouve vozes. Né? Então, qualquer um que afirme que existe homem e mulher é um doido varrido, hoje em dia. Que acredita na família natural, é um doido varrido também. Está lá na Idade Média. Né? Achei interessante esse tipo de afirmação, porque não tem resposta para isso. A resposta é lógica, é evidente, você não pode negar uma coisa dessa. A base do raciocínio da obviedade dos fatos. Né?
Mas ela insistiu, a gente terminou. Eu falei, olha, a senhora conhece as 7 diferenças que existem entre homens e mulheres? Quais são, querido? Ele tem hormônios, né? Cromossômica, cerebral, tal, e fui indo, né? Onde é que está isso? Em todos os livros, querido, de biologia. Senão você acaba com a faculdade de biologia, joga fora todos os livros, né? Não precisa de mais nada. Se a gente começar a negar, né, toda a estrutura, né? Mas é apenas para dizer que entrar na discussão da identidade de gênero, como eles chamam, é desleal. Por quê? Porque qualquer pessoa de bem senta para um debate pensando estar conversando com uma pessoa que também está lá de boa vontade. Mas ele quer vencer sem convencer. Aí você está lá no ringue. A frase do Padre Paulo, que eu peço licença, porque ele falou isso, eu achei o máximo uma vez, né? De vez em quando a gente rouba algumas coisas, porque fica viajando junto, aí ou rouba muita coisa. Tá bom, por isso que eu já falei o nome, né? Eu pelo menos citei a fonte, eles não citam, né? Eu me lembro claramente de um dia que ele falou, e é uma imagem verdadeira. Estamos num ringue, eu estou com luvas, só que o meu adversário está com um soco inglês. Você luta? Eu não. Se você for idiota, você luta, né? Porque você vai apanhar doidado. Um soco inglês, está com luvas, né? Não tem nem graça. Então, é isso. Não é que nós não temos argumentos. O problema é que o ideólogo, ele não joga, ele não está nas regras da normalidade. Então, por isso que nós fazemos o papel de denúncia sobre este assunto. E não de uma explicação conceitual, bioética, sobre a vida humana, sobre comprovar que existe homem e mulher. Isso não é para mim. Não preciso fazer uma coisa dessa, que isso é o que eles querem que a gente faça. Eles querem nos chamar para o debate, para me prove. Eu falei, não, vou provar o seguinte, eu vou provar para quem você trabalha, o que você está fazendo, onde você quer chegar. Não, né? Não, para que vão descobrir que eu estou enganando e tal. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos aqui prestando um serviço aos ideólogos. Estamos mostrando o que eles fazem, né? Que eles fiquem famosos. O pessoal lá da Unicamp, que tem departamento há 16 anos de gênero, está gravando, um dia vai chegar na internet, vai chegar a eles, estou te fazendo um serviço, você vai ficar famoso, né? Ideólogo de gênero, né? Vem debater com a gente, né? Porque eles não gostam de debate, né? Muito bem, vocês perdoem a brincadeira, mas é que com um tema desse tem que ter um pouquinho de jocosidade, porque senão é uma coisa que dói. Muito bem, existe um grande teórico da conspiração, porque falar desse assunto parece teoria da conspiração. Ele é São João Paulo II, né? Não sei se vocês conhecem e tal, mas é para não falar assim, vocês são teóricos da conspiração, então olha o nosso mestre, né? Bom, segundo ele, a encíclica Evangelho Vitae, Evangelho da Vida, está lá o artigo, a gente cita a fonte, né? Número 92, o casamento entre um só homem e uma só mulher é visto não como uma união natural entre dois seres complementares e fecundos, mas como mera convenção da sociedade. A família é uma instituição a ser abolida. Faça isso dando novo sentido a esta palavra. Família deixa de ser o santuário da vida e passa a designar qualquer aglomerado de pessoas com qualquer tipo de comportamento sexual. Veja bem, aqui o que mais me interessa nesta manhã, a parte em que ele fala, faça isso dando novo sentido a esta palavra. O Papa também percebia que havia manipulação da linguagem, que estão alterando o sentido das palavras para alterar o sentido real das coisas. Por quê? Qual o objetivo? Abolir família. Você está vendo o jornal, você está assistindo a notícia, não é em Cascavel apenas, é no Brasil, é no mundo. E você acredita que o que está acontecendo é geração espontânea? Eles querem fazer a gente acreditar nesse absurdo que é a geração espontânea, que tudo isso é a normalidade dos tempos, que se caminhou, se chegou a isso.
Sempre falo, você vê uma bola rolando e você acredita que ela se moveu sozinha? Ela pode ter um motorzinho, mas alguém chutou, alguém fez ela se movimentar. Não existe acaso nessa história, e sim toda uma instrumentação, todo um trabalho feito. Parece exagero, mas o Papa já dizia que a ideia era abolir família. Muitos devem estar se perguntando, não vou responder aqui. Para que isso? O que nos interessa agora entender é como estão fazendo, porque nós veremos evidências, a realidade, né? Porque eu não sou um esquizofrênico. A ideia é mostrar que isso é verdadeiro. Bom, antes disso, que eu já vou entrar na educação para mostrar dentro da educação a implementação dessa política, eu ainda queria citar, porque, como eu disse na apresentação, eu tinha feito um trabalho e perdi ele todo, né? Eu queria citar aqui pelo menos alguns trechinhos de algumas das suas grandes ideólogas de gênero, nos falando algumas ideias assim engraçadas, né? Vamos colocar deste modo. Bom, segundo Sulamit Firestone, diz o seguinte, que a ideia da mudança da sociedade não é que tenha muitas famílias alternativas, mas que não se tenha família. Ela diz o seguinte: se consegue mudar a sociedade eliminando o casamento e família tradicional. Para chegar a tal, temos que eliminar por completo esta figura e colocando no seu lugar vários tipos de família, configurações de famílias novas, fazendo desde o berço que sejam bissexuais. Assim ela afirma. O sexo é unicamente para o prazer. As relações sexuais devem ser polimorfas e livres. Tudo vale neste mundo do gênero. É uma afirmação dela, não fui eu que escrevi. Está no livro aqui, Ideologia de Gênero, tá? Retirado dos seus escritos. Veja bem, fazendo desde o berço que a nova geração seja bissexual, livre, polimorfa, porque assim nós voltaremos aos tempos mais remotos e daquele modo era a normalidade. Se é que isso era fato, porque que a gente vê não era fato. Mas a questão é essa reengenharia escondida que é manifesta no texto deste livro e de tantos outros que quer se alterar, eliminar família, como o Papa dizia também, eliminar a imagem de matrimônio. Quer dizer que tantos os divórcios, não estou aqui para apontar para ninguém, tá? Ninguém vista a carapuça, meus pais são divorciados, tá? Então sou um filho de pais divorciados, os amo profundamente, mas sempre que a gente toca nisso, nossa, lá vem aquela coisa dogmática, né? Não, a família é um bem. Com toda certeza se evidencia isso. A questão é que estão mexendo em família faz bastante tempo. Não é por acaso que isso vem ocorrendo. Eu faria um pequeno resuminho antes de adentrar na implementação. Nós chamamos dos chamados 4 grandes poderes, que lá por volta dos anos 50 começou um grande investimento em indústrias farmacêuticas para que tivessem os anticoncepcionais. A ideia daqueles que fizeram isto, investiram na indústria farmacêutica, qual era? Mudança da família. Fazer com que se desvinculasse do amor matrimonial, do seu compromisso, a questão dos filhos, a fertilidade, a fecundidade. Anos depois, na verdade,
poucos anos depois, se investe muitíssimo no lobby político. Tanto é que no ano 73, nos Estados Unidos, se legaliza o aborto. Era apenas uma plataforma, e nessa época, praticamente em toda a Europa, havia um lobby político muito grande por várias questões contra a família. Ao mesmo tempo, e depois é investido muito pesadamente nos anos 80, na mídia, para mudar a cultura, para fazer uma revolução cultural, como o padre Paulo sempre gosta de falar. Vemos através de novelas, desenhos, jornais, o viés de um jornal. Você lê um jornal, né? Eu acho que não tem ninguém aqui, criança, de saber que você lê um jornal. O jornal não é neutro. O jornal tem lá os seus interesses, tem o seu objetivo, quem ele quer chegar, o que ele quer mostrar, de que modo ele quer mostrar as coisas também. Então a mídia, terceiro grande poder a ser tomado para uma mudança da sociedade. O quarto grande poder é iniciado nos anos 90, porque se percebe que necessariamente para se mudar a sociedade deveriam se chegar à educação, porque não conseguiriam fazer esta mudança sem educação, porque deveriam chegar nas crianças, porque a gente já está ficando velho e a gente não assimila tanto essas ideias, nós somos esquizofrênicos, né? As crianças não, vai ser mais fácil. Por enquanto são afirmações. Então agora eu quero mostrar para os senhores o sistema educacional. Eu fiquei muito feliz no domingo passado, tinha alguns professores. Quando uma pessoa teve dificuldade de enxergar a coisa, uma professora falou: eu sou professora, eu não conheço o professor, e exatamente isso está acontecendo, né? Porque na minha escola acontece assim, eu estou na prefeitura assim, assado, frito, cozido. Então o que eu vou mostrar para os senhores é a experiência de ter trabalhado na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, de ter trabalhado no Colégio de São Bento, um dos colégios mais importantes de São Paulo, e de ter muitos amigos em educação espalhados pelo Brasil, porque nós estamos formando professores em todo o país, né? Então a gente ouve isso de muita gente e vê o material. Então vamos a um resuminho e depois as provas. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá, ainda tem 3 horas. Calma, fica tranquilo. Então vamos ao seguinte. A primeira coisa que os ideólogos fizeram foi o seguinte: a gente precisa, para implementar esta política, né, porque eles chamam assim, né, tudo tem uma palavrinha bonitinha, né, para colocar a identidade de gênero, nós precisamos usar cobaias. Quem são estes? A raça eleita, os professores, né, a raça mais pura que existe, né? Então, usando dos professores para chegar aos seus filhos. Ah, não chegou no meu. Abre o olho, hein? Porque chegou sim, tá? O que eu estou mostrando aqui não vai chegar a 20, 30 anos. Isso aqui está acontecendo já faz tempo. Como aqui é só um resumo, eu vou deixar para mostrar depois, né? Então, capacitar professores. Inicialmente era através de pós-graduação. A distância, lato sensu, 240 horas. Eu fiz essa porcaria aí, né? Então eu experimentei de perto. Aí depois, elaborar, deixar à mão dos professores material. Porque só simplesmente dar um cursinho, você faz a faculdade, depois você vai trabalhar, tem grande diferença. Então você precisa ter material na mão, um subsídio, né? Como você está lá na prática e precisa trabalhar sobre o assunto, eles vão colocar um monte de teóricos, eles sim da conspiração, né, conspirando contra a gente, né? Parece um monte de doutores, né? Fez USP, nossa, parabéns, né? Fico feliz, né, e tal, só aprendeu mentira, né? E aí, mas eu fiz tal universidade, tá lá enganando a gente, né? Aí vem lá, acreditou naquele material. Aí, você é religioso, eu falei: filho, olha, para acreditar no que você está me falando, tem que ter muito mais fé. Porque a Santíssima Trindade é lógica. Agora, a ideologia de gênero não tem nada de real nisso. Pelo amor de Deus, você não comprova nada, nada se sustenta. Absolutamente. Você é 1000 vezes mais dogmático do que você fala que nós somos, né? Porque se mostra que tem que fazer, porque assim vai libertar a humanidade.
Então, nesses materiais para os professores, a ideia de fundo, sabe qual é? A ideia de fundo é a seguinte: eles têm palavrinhas talismãs. Como são manipuladores da linguagem, o que é uma palavra talismã? A palavra talismã é aquela palavra que tem um sentido ambíguo, pode ser usada para uma coisa ou para outra, mas que, como é usada constantemente naquele sentido, né, todo mundo se convence. Então, por exemplo, eu viro e falo, preconceituoso. Você já dói. Assim, não, eu não, calma. Né? Calma, não é bem assim. Fica cheio de receio e tudo mais. Mas é de propósito isso. Discriminador, preconceituoso. Né? Vem mostrar toda essa ideia de se impor. Fundamentalista. Qualquer pessoa que pensa em família natural é um fundamentalista. E já ficou dentro da nossa cabeça o quê? O que é um fundamentalista? Você já tem a imagem na sua cabeça, já está na sua imagem colada, né? Você não consegue enxergar, você não é no diálogo, você realmente não é dos tempos modernos. O fundamentalista é aquela pessoa que quer impor uma verdade que a sua religião acredita nisso. Muito bem, aí a gente caiu no engodo deles, no ardil das palavras. Então o material que é feito para os professores é para que se use isso. A ideia é libertar. Você usa palavras bonitas. Liberdade. Opção. O que é opção? Você tem a opção de jogar tênis. Quando você sabe jogar tênis, você tem a opção de jogar ou não jogar. Quando fala de opção sexual, então significa o seguinte: eles, nesses materiais para a gente, eles querem mostrar, quanto mais você sabe, melhor é para você. Você vai ter mais opção. Se você quer fazer ou não, eu não estou obrigando ninguém, mas você precisa saber. Você tem que ter opção para que seja livre. Eles querem nos libertar. Eles querem a nossa liberdade. Não sei se é liberdade, hein? Na verdade eu até sei, mas eu deixo para vocês pensarem. Né? A terceira maneira, então, já chegar nos alunos, através de programas. Então, aí você já fez a lavagem cerebral no professor. Ele está achando que ele chegando lá, ele vai construir uma sociedade livre, uma sociedade democrática, a chamada de família democrática. Eu tenho medo quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, vai doer, mas tem que limpar a mente desse cara. Porque família democrática não existe, querido. Só que o problema é que você fala isso, aí parece que você então é um ditador. Né? Então você precisa, para desconstruir, a desconstrução que fizeram, o trabalho é enorme. Né? Muito bem. Então os programas nos colégios têm a ideia de chegar na criança, porque ela está chegando com o professor. A criança passa mais tempo com quem? Não é com você, é com o professor, é com a gente. Então e o professor é gente boa. Ele não vai te dar lixo, ele não vai te dar veneno. Alguns até vai, né? Mas tem aquele bonzinho. E se aquele bonzinho está falando, olha, se você aprender a identidade de gênero, quando você crescer, você não vai acontecer essa violência contra a mulher. Não vai, por isso que eu falei que parecia um discurso machista, né? Então, porque todos aqueles que pensam e que estão aí violentando as mulheres são grandes machistas e tudo mais. Aí você engole essa grande mentira, ainda que tenha parte de verdade, mas é que eles usam isso para chegar a uma coisa muito maior. Então nós estamos tentando desnuviar essa ideia. Veja o esquema que eles usam para chegar a isso. O quarto, material didático e paradidático. Por quê? Porque nós gostamos de imagem. Eu preparei uma apresentação PowerPoint para quê? Para vocês, não era para mim. Eu não preciso, já sei isso aqui de cor salteado e tranquilo. Por quê? Porque facilita os olhos. Então está lá o material didático. Você consegue mudar. Ah, não acredito nisso. Deve ser por isso que quando ele vê um ídolo do esporte, imita. A televisão não tem poder de influência? Ele usa a roupa igual, fala igual, né? Ele assiste Bob Esponja, né? Não vai pensar que é o Bob Esponja depois, mas age de modo semelhante. Depois, qual era a ideia deles? Bom, é insuficiente ter material, é insuficiente ter programa, é insuficiente formar os professores. Nós precisamos equipar o Ministério da Educação, porque as pessoas normais não vão conhecer o MEC. E o MEC é como se fosse a igreja, né? É o MEC. Nossa, lá
tudo mil maravilhas. Tem muita gente boa lá dentro, mas tem muito delegado desta atividade, que é implementar política de gênero na educação brasileira. Então, dentro do Ministério da Educação, tem bastante gente que ocupa espaço, que na hora de concorrer a um cargo, eu não quero cargo no Ministério da Educação, nem que pagasse milhões, né? Desculpa, mas não queria mesmo. Então isso aqui não tem nada de inveja de quem está lá dentro, né? Porque foi tomado. Então a pessoa que entrou lá, ele entrou com a cota. Se você pensa desse modo, você está reservado. Como se fosse assim, o que você pensa sobre esse assunto? Ah, você pensa igual, então você joga no meu time. Se você não pensa, e isso é de fato, quando tem conferências, e você resolve, por boa vontade, vamos dialogar, aí você discorda deles, eles não te convidam para a próxima. Você está discordando. Todo mundo tem que pensar igual. E eles falam que nós somos intolerantes, que nós não somos do diálogo. Dialogue com eles. Vá no conselho municipal, estadual, nacional. Eu vou, porque tem entidade registrada para acompanhar esse negócio. A gente vai lá. Ai, olha, o católico é fundamentalista. Faça uma experiência, vai e fale sobre isso. Vai de armadura, com escolta e uma escopeta, com muitos amigos, porque a coisa vai ficar difícil para você, viu? Porque você começou a falar, é como se tivesse falado mal da mãe, né? Você não pode falar contra isso. Não, onde é que você estudou, rapaz? Você não está vendo esse material. Foi a igreja que te deu isso, né? Foi a evidência, né? De ver que tem homem e mulher. Você está querendo me provar o contrário. Você não está vendo que você é minoria? Não estou vendo. É que aqui tem uma maioria que são 30 pessoas. Mas lá no mundão com família, tem milhões de pessoas que não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Se soubessem, aí quem precisava de escolta era vocês. Mudança na temática dos currículos das licenciaturas. Quando eu fiz pedagogia, tinha lá para mim. Tinha que engolir sapo com sal, ketchup, com açúcar, com todo tipo de coisa. Porque tinha lá diversidade sexual e gênero na faculdade. Eu tinha que receber. Então não bastava uma pós-graduação, porque já tinha gente formada, tinha que chegar através de pós, né? Precisava chegar ao currículo das licenciaturas. Precisava mudar isso daqui. Bom, e também um prêmio. O prêmio é a melhor coisa que eles fazem. A grande técnica deles. Através de dinheiro, através de uma maneira, parece que amistosa, incutir a ideologia de gênero. Muito bem. Eu quis colocar aqui que, como disse, teve um problema na apresentação. Essa aqui é uma afirmação de uma senhora chamada Judith Butler, uma das grandes ideólogas de gênero. Ela diz: precisamos mesmo mudar paradigmas internalizados e naturalizados, desconstruir conceitos arraigados no nosso interior. Ou seja, você tem que violentar a mente das pessoas. Por quê? Porque lá no seu interior tem conceitos arraigados. Tem que cortar da raiz. Tem que tirar isso daqui. Uma notícia boa, o Padre Paulo não deve estar sabendo, né? A gente tem que preparar alguma coisa para isso, para festejar. Em 2015, a Judith Butler veio ao Brasil, na Bahia, em setembro. Gostaria de ir lá cumprimentá-la. Olha, nós discordamos. Queria ver a reação dela, né? Vamos discutir. Maravilha, minha senhora. Tem um monte de gente que quer discutir com a senhora aqui também, né? Volta para o seu país, né? Ou para baixo. Muito bem. A Suécia, vamos a algumas informações para os senhores. Pesquise na internet, tá? Eu não estou aqui, eu não sou um ente pedindo que vocês acreditem em mim. Tenham fé nas minhas palavras. Entra na internet e pesquisa sobre o assunto, né? Tem um autor chamado Erik Brodin, que escreveu um artigo, ele é sueco, mostrando a realidade da Suécia, falando como se implementou a ideologia de gênero na Suécia. Então vamos aos dados da Suécia. A Suécia é o país onde na Europa, né, maior índice de violência sexual contra a mulher é a Suécia. É o país com menor prática religiosa da Europa. Tudo bem que é um país pequeno, mas em proporção, menor prática. Por quê? Porque de longa data, eles foram tirando dos pais
o seu próprio papel, que é de direito deles, não só de serem a autoridade, mas de educarem seus filhos. Lá se educa as crianças obrigatoriamente. Posso cair desacreditado aqui se não for verdade, por isso procurem ver. A partir de 1 ano de idade a criança está no colégio. Com educação sexual obrigatória. Mas para criança de 1 ano de idade? Tem, porque assim ela vai ser livre. Você é preconceituoso. Se você está com cara assim estranha para mim, é porque você ainda não entendeu que precisa disso, né? Precisa mudar. Olha aqui uma imagem, está pequena, né? Das escolas de gênero da Suécia. A criança não pode ir de azul, porque azul, o que lembra azul? Homem. Não pode ir de rosa, porque lembra menina, né? Seria mais legal colocar os meninos de rosa e as meninas de azul. Mas não colocou de laranja, para mostrar o seu destino, presídio, né? Porque nos Estados Unidos usa laranja no presídio, né? Mas o fato é que é o colar laranja que eles colocaram. Aí eles têm os seus manuais de linguagem não sexista. Você não pode usar os termos menino e menina, eles colocam termos genéricos. Imagina como é que devia ser chamado. Se eu fosse professor, lá ia chamar, ô coisa, levanta. Né? Não pode chamar menino e menina, eu estou dentro da normalidade, vale? Como não? Né? Por quê? Porque nós homens fomos construídos socialmente, cadeira, mesa, tudo tem na nossa cabeça masculino e feminino. Precisamos desconstruir isso. Imagina como é que vai ser a sociedade, que legal. Como é que a gente vai colocar nome nas coisas? Porque essa história de Adão foi dando nome, tudo mais, isso aí vem lá da igreja, colocando nome para as coisas. Eu não sei como é que a gente vai chamar mais. Não chama, é para ficar em silêncio, né? Como é que eu vou chamar isso? É masculino e feminino? Não, não é masculino nem feminino. Tire isso da sua cabeça. É isso que eles estão dizendo. Então eles têm que fazer experiência, os meninos brincar com brinquedos de meninas. E as meninas igualmente. Tem que inverter, porque assim ele vai ser mais feliz, né? Que bonitinho ele, né? Bom, não tem como não mostrar isso. Você está querendo mostrar alguma coisa do governo brasileiro e tal? São eles que estão violentando a gente. Está aqui, ó. Entra na internet e vê quem fez o programa. Não foi minha mãe. Saúde e prevenção nas escolas. Lembra da palavrinha talismã? Saúde. O que te parece? Uma coisa positiva. Prevenção. Uma coisa positiva. Vai lá na internet, coloca lá, saúde e prevenção nas escolas. E veja se é o que você espera que seus filhos estejam no colégio, aprendendo de matéria. Programas que eles estão colocando para os nossos filhos, né? E aí o problema é que dentro deste bojo tem toda esta ideologia para mudar a sociedade. Para quê? Para ter domínio. Ter domínio. O Dr. Jorge Scala, ele fala aqui, objetivo final, segundo essa ideologia, completa eliminação das diferenças sexuais nos seres humanos como pretexto para um mundo novo. É lema de muitos políticos, um mundo novo, um mundo novo. Que mundo novo é esse que eles estão falando? É o da Suécia, que implementou os banheiros de gênero? Banheiro de gênero. Aí já não entra, não é mais separado biologicamente um banheiro, homens e mulheres. O banheiro agora é de gênero. Não se preocupa, Felipe, não vai chegar no Brasil, a gente vai lutar. Chegar atrasado. Já tem em São Paulo e tem no Mato Grosso. Começou lá no Mato Grosso. O pessoal não reza direito lá, né? Aí chegou lá esse negócio. Aí depois, porque segundo eles, não existe o gênero masculino e feminino. Gênero é indefinível. Você faz aquilo que você quiser. Por isso que muitas das suas ideólogas falam, não existe homem e mulher, você se faz homem ou mulher ou qualquer coisa. Então, às 9 horas da manhã, o senhor se sentiu um papagaio. Aí depois o outro se sentiu às 11 horas da manhã um periquito. Perto do meio-dia, me senti mulher, entrei no banheiro de gênero e lá encontrei uma mulher. Olha, passou a ideia, né, de me sentir mulher, me senti o Conan, né? É isso que acontece nos banheiros de gênero da Suécia. E aí eles não querem admitir. Por que o índice tão grande de violência sexual contra a mulher na Suécia? Né? Não, tem que ser realmente PhD, né?
Porque esse pessoal é incrível com essas ideias deles. Bom, quem criou o programa Saúde e Prevenção nas Escolas? Foi criado pelo MEC, está lá, está no material deles, está na internet. Foi o MEC, a Unesco, a Unicef, o Fundo da População das Nações Unidas. Não precisa me processar, eu estou prestando um serviço. Eu estou só divulgando o material de vocês, né? Que quem está depois vendo na internet está nos acusando. Eu não estou acusando nada, eu estou mostrando. Vocês fizeram, parabéns, né? Muito bem. Vamos adiante, porque apesar de eu falar que tenho 3 horas, ninguém está me falando nada, mas eu estou vendo meu tempo aqui. Então aqui um dos materiais feitos para os professores. Disse que tinha que provar, não era? No início? Então, estou mostrando aqui. Você entra lá, cadernos SECAD. Gênero e diversidade sexual na escola. Reconhecer diferenças e superar preconceitos. Aí você dá uma olhada no material e você vai assimilando essas ideias, porque a ideia é reconhecer diferenças. Existem diferenças, é óbvio que existe. Graças a Deus existe diferença entre homem e mulher, mas não são essas diferenças que eles estão tratando conosco. Quando eles falam a palavrinha que eu esqueci de falar, igualdade, que eles falam igualdade de gênero, senhores, eles não estão falando igualdade em dignidade que homens e mulheres têm. Tem alguém mais digno? Não, homem e mulher, mesma dignidade. Então, se fosse esta igualdade, estou de acordo. Só que a igualdade que eles querem nos falar é homogeneidade. É passar uma régua e dizer o seguinte: não há diferença nenhuma. Como não há diferença? Graças a Deus, minha esposa tem grande diferença de mim, né? Ela é bonita e tudo mais tal. Tem milhões de diferenças. Você vê a própria mulher, não é só anatômica, né? Mas, para esses senhores, construíram o nosso sexo. Os órgãos genitais foram construídos socialmente. Não sei como é que se chegou a isso, né? Bom, o Ministério da Educação, então, através do governo, investe a quantia que aqui aparece para os senhores, para 13 mil vagas em 19 universidades. Assim começou a pós-graduação. Eu era um dos que estavam lá, né? Então eu passei por essa situação e vi o que estava sendo feito. Está aqui, eu não sabia do investimento, não sabia o que estava fazendo, só que isso aqui você pode encontrar na internet. Eles têm que divulgar essas coisas, né? É que o pessoal não procura porque não sabe o que eles estão fazendo. Depois, em 2009 e em 2010, novo investimento, mas aqui ainda era para pós-graduação. Depois eles alcançam a licenciatura. Por isso que diminui o investimento, mas eles estão investindo de muitas outras maneiras. Eu estava no Congresso Nacional e vi esse cartaz aqui, ó, Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, né? Falei, olha, concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos. Vamos lá ver o que tem lá dentro? Aí você vai lá ver que é apenas uma técnica para se colocar a ideologia de gênero na educação. Vamos ver a fonte, a tabela deles. Aqui, ali em cima, não sei se dá para enxergar, a categoria. Alunos de ensino médio, aí tem lato sensu, estrito sensu, doutorado, escola promotora de igualdade de gênero. Na tabela na horizontal mostra, de 2005 a 2010, o número de alunos que foram alcançados. A fonte está embaixo, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Brasília, 2010. Está no site onde se fala desse prêmio. Então eles estão mostrando para você como eles estão fazendo. Aqui a tabela era de 2010, já foi atualizada. Você pode entrar e pesquisar sobre este prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, para que possa ver que eles estão implementando. O Plano Nacional de Educação foi sancionado sem ideologia de gênero? Foi. Eles não conseguiram força de lei? Não conseguiram, mas isso não significa que eles não estejam fazendo. Tem diferença, tá? Eles estão forçando por muitos outros projetos para conseguir força de lei. Inclusive um deles está tentando colocar como no Código Penal para penalizar, para prender. E em São Paulo já tem uma cadeia, verdade, já existe mesmo com local para aqueles que discriminam por identidade de gênero. Como a lei ainda não foi aprovada, ela está vazia, mas só está esperando vocês, né? Vocês vão começar a divulgar o negócio depois que sair daqui, né? Não precisa ter medo não, é que se a gente encher, não vai aguentar presídio, né? Muito bem, as conferências nacionais de educação, aqui são os eixos, as deliberações dessas conferências.
Muitas delas eu tenho muitos amigos que participam, então e depois você tem como pegar na internet, muitos meios para poder obter o que eles falam. Eu faço um parênteses aqui porque me veio um raio na cabeça, eu lembrei de uma coisa. Faz 2 semanas que eu vi a informação, acho que no máximo 1 ou 2 meses, que lá no Rio Grande do Sul, uma senhora elaborou um manual de combate à linguagem sexista. Então é porque eu lembrei que quando eu estava falando desse negócio da linguagem, né, do homem, da mulher, ou coisa, como eu disse e tal. Então já tem um manual aqui no Brasil também. E aí está ali um pouco dos eixos de como eles pretendem colocar isso na educação. Introdução e garantia da discussão de gênero e diversidade sexual na política de valorização e formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Traduzindo isso aqui, porque eu tirei do jeito que estava do texto, é que o professor, quando entra na educação, até a morte dele, ele tem que estar sendo instruído, tem que se formar nesta política. Construir uma proposta pedagógica sobre gênero e diversidade sexual para nortear o trabalho na rede escolar. Então, professor, lá no seu plano de aula, no seu plano anual, o colégio, o norte dele é chegar àquela sociedade, passando por todas as disciplinas. Tem que se chegar a este objetivo final. Né? Vou pular uma aqui, por causa até do meu tempo. Muito bem. Um dia, então, estudando e vendo o material, eu vi ali a indicação de um link para um documento que era citado. Eu percebia sempre que estava ali, mas eu nunca tive a curiosidade de digitar na internet. Então, anote, está em espanhol, dou o tempo de você anotar ali, aí você vai lá e baixa o PDF, ainda está no site da Organização Mundial da Saúde até os dias de hoje. Não é difícil ler espanhol, quem não está acostumado, tá bem? Mas não é que é só para a Espanha ou para os países que falam língua espanhola, tá? É porque não encontrei, tinha em inglês, tinha outras línguas também, mas eu nem pesquisei para ver se tinha em português, porque está implementado aqui, nem precisava. Programa de Saúde do Adolescente, Divisão de Saúde da Família. Vejam as palavras. Programa de Saúde dos Adolescentes. Não é programa para matar adolescente. Né? Divisão da Saúde da Família, Organização Mundial da Saúde, 1993, Genebra, Suíça. Muito bem, as datas são importantes. Se recorda que eu falei do 4º grande poder, que era a tomada da educação, né? A derrocada da educação, nos anos 90, se decide isso. Este material vai nos mostrar algo que para alguns é terrível, mas está na internet, vai lá e lê. Né? Então, na página 41 desse documento, o link está aqui, né? Depois eu deixo com a organização a minha apresentação, você vai lá, copia, cola e lê o documento inteiro. Mas na página 41, eles percebem o seguinte, que a família natural, até aquele momento, era entendida como família natural, e quem não tivesse a mesma ideia, era entendido como uma pessoa desviada em matéria sexual. Então, por isso eles falavam de desvio sexual. Por isso teria que haver uma mudança. Retirar o sentido das palavras, o manipulador, né? Aí está aqui, mudar de desvio para variação sexual. A mudança é significativa, hein? De desvio para variação. Aí eles colocam ali embaixo, talvez vocês não consigam enxergar, na penúltima linha, algumas variações não são necessariamente nocivas para a pessoa. Aí, muito bem. Então, o que eu vou mostrar para os senhores, não necessariamente é nocivo. Não necessariamente. Eles ainda são suaves. Né? Mas, como se trata de uma variação, não tem problema. É departamento de saúde do adolescente. Não é departamento de saúde do adulto. Tá? O adolescente pode para eles ter 9 anos, 10, 11, 15. Como eles não dão ali a data, ali, a idade. Muito bem, então vamos ver quais são as variações. Lá em cima, sadomasoquismo, transvestismo, transexualismo. Olha embaixo que interessante, pedofilia. Ah, não, isso não vai acontecer no meu país. Vai no Google e vê no domingo, na Folha de São Paulo, a reportagem do colunista, como é que se pronuncia aquele nome lá? Schwarzman. Eu vou lá ver o nome direitinho dele. Como?
Isso, padre, graças. Né? Ele leu também. Né? Pensei que só tinha ido leu. Né? E ele fez toda uma apologia à pedofilia. Mas ninguém em sã consciência vai falar favorável à pedofilia. Veja, a questão é mudar a terminologia. Você tem que sair daqui entendendo que eles estão fazendo isso. Manipuladores da linguagem. Eles falam que amor entre gerações. Não existe mais pedofilia. É amor entre gerações. De que país que você saiu, Felipe? Da realidade. Existe a associação NAMBLA nos Estados Unidos. Faz tempo. É uma associação de pessoas que estão lutando pela causa da pedofilia, mas não pode usar esse nome. Dia 5 de abril deste ano, no Supremo Tribunal da Holanda, foi aprovada, legitimada a associação também que se defende pedofilia na Holanda. Né? Só que é uma linguagem, depende muito de você. Eu vou mostrar um material feito para o seu filho no colégio aqui no Brasil. Você vê que você está ultrapassado, você não sabe o que eles estão fazendo aqui, viu? Mas vamos lá. Então isso aqui é para tratar com adolescente. Por quê? Se ele tiver acesso a maior variedade de opções sexuais, mais livre ele será. Vou fazer uma experiência que eu gosto aqui. Você que tem chiclete, está mascando aí para não dormir na minha exposição. Faz o seguinte, vai passando um para outro, assim, mascando. Tem que ser o mesmo. Assim vai ter mais sabor. Vai ficar mais gostoso. Eu dispenso, mas pode passar entre vocês. Começa agora, vai. Tira aí e vai passando para ver. É isso aí que eles estão fazendo com o seu filho. Quanto mais ele tiver experiência, mais livre ele será. O filho dele não passa por isso, tá? Mas o meu filho, ele quer que passe para o meu filho ser livre. Mas tá aqui as provas aqui, ó. O manualzinho deles aqui. Olha, isso aqui tem de quilo na internet, tá? Isso aqui é só você pesquisar, você vai ficar maravilhado com tanta eloquência. O caderno das coisas importantes foi derrubado. Olha lá, ó. Unicef, Unesco, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Governo Brasileiro. Só um detalhe. Em nenhum momento eu só estou falando que esse negócio começou agora, tá? Estou falando que em 90 começou fortemente. Mas o governo anterior também, do Fernando Henrique Cardoso, também tinha esse lixo. Mais suave. Estava começando. Mas o atual governo, ele gostou. Vão acabar com família. Aí eles vêm com esses negócios. Feito por eles, tá? Depois dou nome se quiser. Conversa comigo lá fora. Quais os objetivos dos manuais? Né? Mudança da moral sexual dos seus filhos. A moral sexual do seu filho não pode ser a mesma que a sua. Por isso que no manual eles falam o seguinte. Não vou colocar integralmente, porque não dá, porque é censurado para menores de 150 anos de idade. Né? Eles colocam lá assim, olha, verifique que seus pais não estão na casa. Chame os seus amigos. E aí eles dispõem de toda uma orientação para você fazer um joguinho sexual. Você tem que tocar, você tem que conhecer o outro. A menina, o menino e tal. Calma. Tem que ser desse modo e tal. Não pode ser assim. Vai e lê. Não estou pedindo fé de ninguém aqui. É o que eles escrevem. Não fica agredido comigo. É eles que foram me agredir quando eu li esse negócio. Vê também isso você. O que mais que eles querem? Que todas as uniões sexuais têm idêntico valor social. Tem mesmo? Você é preconceituoso. Não, eu tenho um conceito claro. Não tem nada de preconceito desse negócio, não. Tem um conceito bem claro. Né? A questão aqui não é homossexualismo. Os ideólogos de gênero falam claramente isso. A questão não é que se tenha uma sociedade heterossexual ou homossexual, é que se tenha polimorfa. Você faz o que você quiser. Seja cachorro, papagaio, periquito. Seja uma árvore, uma pedra. À vontade. Entendeu? Então, aqui ninguém está atacando homossexual. Não estou com medo disso também. Tá? Mas não é o tema mesmo. Ideólogos de gênero não estão tratando disto. Os homossexuais que pegam e que surfam nesta onda, eles estão se utilizando. Mas não é este o assunto mesmo. Ideologia de gênero é desfigurar a família. O que mais? Bom, eles querem desconstruir aquela ideiazinha de você pode casar, mas não precisa ter filhos. Quem disse que você precisa casar também? Pelo contrário. Só o fato... Eu esqueci como é que é o nome daquela senhora. É uma dessas senhoras inteligentes também que escrevem. Ela fala que simplesmente o fato da mulher ter a opção de ser mãe, isso já é uma forma discriminatória.
Ela não pode ter esta opção, ela não pode ter a opção de querer ficar em casa. Gente, esse pessoal escreve isso. Compra o livro depois e leia, tá? Ou na internet, você vai e pesquisa os nomes citados, o Padre Paulo está lá no site dele, tem um monte de quilo lá de gente assim falando sobre isso. Vai lá e veja, eles falam isso. É que aqui eu disse que eu não quero fazer uma exposição histórica e filosófica. Está chegando no final, mas ainda tem uns minutos. Ainda bem que ninguém ainda levantou a placa. Acho que eles não prepararam placa, então eu fico aqui. Muito bem. Os manuais, então, querem desconstruir, né, como Judith Butler nos diz. Vamos ver um pouquinho de pesquisa. Uma pesquisa que eu puxei de um livro de um sacerdote, Miguel Fuentes. O livro se chama La Castidad. Lá dentro você tem a referência da própria pesquisa dele, né? O livro dele está na internet, La Castidad, onde ele pega e mostra o seguinte: foram pesquisados um grande número de estupradores nos presídios dos Estados Unidos, e se viu o seguinte: 86% deles admitiram ser usuários frequentes de pornografia. 57% admitiram que imitaram as cenas desses materiais. 87% de meninas, estupradores, e 77% de meninos admitiram usar regularmente de pornografia forte. Bom, é pornografia que está no colégio? Não no sentido desses materiais que às vezes está na banca de jornal, mas prepara. Esses materiais, sim, estão criando uma sociedade que desvaloriza a mulher. Material que eles produzem. Eles próprios produzem. Por isso que eles querem nos fazer parecer esquizofrênicos. Eles falam: você, por pensar assim, é um violador dos direitos da mulher. Aí você se cala. Só que ele produz um material que provoca isto. Os manuais eles mesmos fazem. Vamos ver então um pouquinho. Peguei essas duas. Você pode baixar na internet também. IBGE em 2000, a tabela. E depois embaixo uma outra deles de 2010. Você não acreditou no que eu estava falando no início, né? De que realmente a família mudou a sua configuração. Como não? Tinham 6 filhos por família no ano de 60. Em 2010 tem 1,9, já cortaram até a cabeça do segundo filho. Tem um filho e a outra metade sem a cabeça já ali. Então, não mudou? O emblema da Nestlé, faz uma pesquisa. Antigamente a galinha lá, tinha lá os filhotinhos, lá eram 3. Eu não sei se o terceiro se emancipou, morreu, foi fazer uma viagem, mas tem 2 agora. Né? Porque tem que se adequar à nova família. Né? Você tem que se adequar às situações. Não seja tão fundamentalista. Né? Quem está por trás? Mas é assim mesmo. Quem está por trás desse negócio? Quero prestar um serviço a eles. A fundação que mais financia os ideólogos de gênero é a Fundação Ford. Desde os anos 90 está financiando pesadamente para se aprender, para você virar um doutor em ideologia de gênero. Quem mais? A IPPF, ela, na verdade, está em mais de 170 países, ela tem cartilhas de educação sexual da mais vasta experiência possível. Então, aqui no país tem a tradução dela, e nos outros países também. É a Federação Internacional de Planejamento Familiar. Olha o termo aqui que bonito, planejamento familiar. É justamente também escondido ali por trás o aborto. Né? Se retira o sentido das palavras. Até fazendo um pequeno parênteses, já que a gente está falando de manipulação da linguagem, o tema não é aborto, mas é só para poder mostrar que faz parte da mesma cultura da morte que João Paulo II fala na encíclica Evangelho Vitae. Nos anos 52, se falava de controle populacional. Eu não vou contar a história, que agora, imagina, isso aqui seria um curso, né? Mas pegava mal. Então mudou o nome para planejamento familiar. Porque por trás disso você ia alterar a família. Nos anos 90, muda radicalmente para direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Olha a mudança, hein? Direitos sexuais. Traduzindo, tecla SAP, aborto. Em 2012, o que eles falam? Política de redução de danos. Saúde possível da mulher. Né?
Porque a mulher tem liberdade de escolha. A criança que está no ventre tem liberdade nenhuma, né? Mas ela tem liberdade de matar. Estou condenando a mulher com isso. É que eles estão fazendo a mulher de marionete, né? Vamos voltar ao sistema educacional. Esses senhores querem fazer acreditar que a educação, então, ela está indo mal por muitos fatores. Só que a evasão escolar, se tiver gente da educação aqui, vai em pesquisa também, que é bem interessante. A maior evasão escolar no Brasil é de meninos. O rendimento escolar, quem vai mal na sala de aula? Menina? Olha, coisa rara, viu? Geralmente é menino. Quem mais passa em concurso público hoje no país, por dados também? Mulheres. Quem mais solicita bolsa internacional e tudo de estudo? Mulheres. Somos machistas. Não tem nada de machista nisso, é que está realmente se mudando uma sociedade e se colocando um contra o outro, e usa o nome de igualdade, né? Mas não tem nada de igualdade, não tem igualdade em dignidade. Olha, e aqui não tem nenhum jihadista, tá? Minha esposa é farmacêutica, bioquímica, trabalha, é mestra, acho que faz um importante serviço à sociedade, acho uma maravilha. A questão é outra. A questão é que eles querem mexer com a família. Indo para os finalmente, né? Deixa eu só mostrar mais algum pessoal bacana. A Unesco, a Unicef, o Fundo de População das Nações Unidas, né? O controle tá de mal comigo aqui. Se demora um pouco, você me desconta o controle. Os materiais deles. Eu gosto dessa parte, né? Porque aí você fala, não acreditei que tem isso. Anota o nome do livro e compra. Não entra com ele dentro de casa e vê o que está lá dentro. Como não tem criança aqui dentro, aparelho sexual e CIA. Lá numa página determinada, não tem nada de pornográfico que eu vou mostrar. É uma coisa natural, né? Tem uma pagininha, um desenho de menininho, menininha, e um furinho nos órgãos genitais. Aí está escrito assim, como transar, para a criança ficar lá assim, ó, brincando assim, ó. Isso se reduz a sexualidade humana à genitalidade. É isso. Então, você tem sexualidade para quê? Para fazer o que você quiser. É só isso. E eles não estão provocando uma sociedade que viola sexualmente as mulheres? O material deles. O que papai e mamãe fazem é para 6 anos de idade, tá? Vai lá, compra da Impala e vê. Aqui eu vou pular para ir para os finalmente, vamos lá, que teria muitos detalhes aqui. A minha sexualidade, está escrito ali, não dá para enxergar, até os 6 anos. Eu não vou ler o que está dentro do balãozinho, que é bem pesado, né? Bem pesado em que sentido? Eu não consigo imaginar meu filho de 6 anos falando daquele jeito comigo, né? Se ele falasse, não teria problema. A gente ia conversar, né? Filho, não é bem assim, tal, vamos explicar. O que estão te contando no colégio, né? Mas o problema é, tudo que é precoce é precário. Então estão querendo, como Paulo VI tanto fala bem na Humanevite, né? Sobre a questão do amor humano, não pode ser, nas suas todas as dimensões, não pode ser esquartejado. Nós teremos aí grandes problemas com isso. O que eles estão fazendo é arrancando do ser humano o afeto, a transcendência da sexualidade, toda a pessoa. Você não se relaciona com um objeto, mas com uma pessoa, né? Homem e mulher. Mas como ser uma coisa, né? Faça o que você quiser da sua sexualidade. Aqui é dos 6 aos 9, da mesma editora. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Não vai ter pedofilia no Brasil. Vai para o Congresso Nacional e veja as discussões dos projetos. Eles querem colocar isso. Aqui está um livrinho. Eu estou divulgando o livro do senhor Jonas Ribeiro, né? Que fala o seguinte: Papai Noel se casou com quem? Com a chapeuzinho vermelho. Mesma idade, né? Aí ele foi discutir a relação dele com seu filho Saci Pererê. É o livro. Está ali, tá? Para quê? O que eles querem? Desconstruir os conceitos arraigados na criança e adolescente, somente na criança. Qual é? Matrimônio, a autoridade dos pais, a sexualidade como um todo, especialmente o amor entre gerações. Estão anotando, né? Vai e compra para você ler. Depois joga fora, queima. Meus 2 pais.
Não levanta a mão. Não precisa. Mas se você assiste novela, muda de conceito, tá? Valcir Carrasco, autor de várias novelas da Globo, tá lá. Meus Dois Pais. Só que os dois braços é masculino ali. Você é contra isso? Aqui a questão não é homossexual. Aqui a questão é a desconstrução que estão fazendo. Estão impingindo à sociedade a orientação sexual que eles querem para abolir família. É isso. Não dói entender. Dá para ver. É tanto material produzido por eles. Eles estão reduzindo a educação brasileira à sexualidade. Senta no colégio para quê? Para vender sexo. Não devia ser colégio. Vamos hoje ter aula com sexólogos. Tem praticamente. É um exagero seu. É verdade, eu sei, estou brincando um pouquinho, mas que tem bastante, tem. O Menino Brinca de Boneca, prefaciado pela senhora Marta Suplicy, vocês conhecem? É uma amiga da família, uma senhora que ama a família, viu? A dela, né, talvez. E a nossa, o negócio é desconstruir. Aí aqui tem que desconstruir essa ideia de menino e menina, brinca com boneca, brinca com a bola e tudo mais, tal, com os papéis, invertendo os papéis. Então, por finalmente mesmo, quem quiser estudar, entra no site do Padre Paulo, tem na internet também. Foi um material que vários grupos traduziram de um livro chamado Agenda de Gênero. Ali você vai entender um pouquinho da história por trás, a história marxista do feminismo radical, né, que elaborou, que forjou esse conceito para se abolir família. Eu poderia passar alguns programas, como eu disse que o slide vai estar disponível, então você pode assistir o filme Paradoxo da Igualdade. Veja, anota aí, Paradoxo da Igualdade. É de um jornalista norueguês que conta a realidade na Noruega, que em 2008 implementou essa política. E depois desse vídeo, o vídeo não mostra, os departamentos de gênero foram fechados no país, justamente porque ele entrevista, apenas entrevista, ambos os lados. Grandes médicos, né, que têm a cabeça no lugar, não são esquizofrênicos, e mostram a farsa por trás da identidade de gênero. E os ideólogos de gênero, que não conseguem comprovar nada. É demais o vídeo. Vê lá, 30 minutos, é legendado, Paradoxo da Igualdade. Eu poderia mostrar algumas propagandas. Passei 2 minutos na minha conta, é isso? Eu vou terminar aqui. Deixa eu fazer esse comentário, porque é demais. Eu estava estudando em Madrid, aí eu liguei a televisão à noite para ver o jornal. Eu nunca vou me esquecer de 2 propagandas que eu vi. A primeira, que era assim, era um silêncio total no mercado, todo mundo olhava para o mesmo ponto. E as pessoas olhavam com um olhar assim ríspido, de crítica, se pudesse bater, e uma única pessoa sendo olhada, uma mulher, que de repente olha para baixo. A cena em silêncio completo, todo o vídeo. No chão tem uma criança esperneando, sem parar, mas está em silêncio, mas você entende que ela está berrando. E eles escrevem a frase assim: use camisinha. Né? Só vinha bem assim, né? Tá todo mundo olhando para ela, e ela olha para o filho, né? E aquela coisa, aquela cena, o filho é um problema, né? Use camisinha. Esse pessoal quer mostrar que família é opressora, que a mulher é oprimida numa família, que você precisa estar livre. Você faz o que você quiser da sua sexualidade. Você que é jovem, que está ouvindo aqui, não compre jamais essa furada. Aqui não precisa ter discurso de religião, apesar de ser religioso. Isso aqui é o discurso de você estar vendo a realidade que estão fazendo com você. Estão te manipulando. Estão fazendo de marionete. E você vai lá, não, tem que ser livre. Ou escravo, né? Que em tudo e sobretudo reine e impere Cristo, a quem seja honra, glória e poder por todos os séculos. Muito obrigado.